Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juliano, professor de História, e estamos dando continuidade às nossas aulas aqui sobre as ideologias do século XIX, ou também sobre o nacionalismo e revolução, que é uma maneira da gente também de entender o século XIX. É um contexto que nós temos inúmeras ideologias nacionalistas se desenvolvendo e revoluções que têm características burguesas e liberais. Tá? Sobre o século XIX, que é esse período que a gente está estudando, galera, tem um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que ele vai escrever 3 livros sobre o século XIX para a gente conseguir entender. O primeiro deles é a Era das Revoluções, depois é a Era do Capital e depois a Era dos Impérios, em que ele desenvolve toda uma argumentação acerca do século XIX. Tá? A gente vai estar vendo agora, então, a continuação do que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós vimos esse contexto de Revolução Industrial e vimos o socialismo, nós vimos uma ideologia que era o liberalismo, certo? O liberalismo, que está aqui pra gente, é uma ideologia que tem como ponto mais importante a liberdade do indivíduo. Eles acham que o indivíduo ser livre é a coisa mais importante que existe, tá? E aqui nós veremos o surgimento de 2 outras ideologias, que é o socialismo, uma só na verdade, que se desmembra em socialismo utópico e científico. Vejam só, galera, hoje em dia a gente vive num mundo muito politizado, em que a gente tem as pessoas discutindo sobre quem é de direita, sobre quem é de esquerda, sobre qual candidato, sobre qual que é o outro candidato. E muitas vezes as pessoas falam sobre essas coisas e elas não sabem o que elas estão falando. A pessoa muitas vezes acha que ela é de direita, mas não sabe. A pessoa acha que é de esquerda, mas só fala que é de esquerda porque a família é de esquerda e ela só vai reproduzindo. Não que isso seja errado, né? Mas a gente tem que se perceber o que a gente é e por que a gente é daquele jeito. E será que a gente é daquele jeito mesmo? Será que a pessoa que é de esquerda, ela realmente é de esquerda? Será que se a pessoa for entender os ideais do liberalismo, ela também não vai concordar com muitos pontos do liberalismo? Ou quem é de direita também não concorda com alguns pontos do socialismo? Ou a gente tem essa dicotomia extrema? Ou é uma coisa ou é outra, né? Então, o liberalismo a gente já viu e agora a gente vai ver o socialismo. Que fique claro, eu não estou defendendo nenhum tipo de ideologia. A gente está aqui, eu estou aqui para dar as ferramentas para vocês. Vocês têm que analisar as ideologias e ver o que você concorda. Quais pontos dela. Você não precisa vestir um kit inteiro com todos os pontos de dentro da ideologia. Você pode concordar com algumas coisas e discordar de outras, isso não é feio. Você pode concordar com algumas coisas que o liberalismo fala, você pode discordar de outras. Você pode concordar com alguns pontos que o socialismo fala e discordar dos outros, certo? Então, é importante que se você seja socialista ou comunista, que você vai ter argumentos para você se manter. E se você não é, você vai ter argumentos para criticar ainda mais. E todos vão conseguir perceber melhor a sua realidade, certo? Então vamos ver qual que é o contexto do surgimento dessas ideologias, tá? Contexto de Revolução Industrial, galera. Entre 1760 e 1860, nós temos a chamada Primeira Revolução Industrial, que acontece basicamente na Inglaterra, e depois disso ela vai se espalhando pelo mundo, até que nós chegamos na Segunda Revolução Industrial. Característica importante, aumento do número de indústrias. Começou a aumentar o número de empresas que você tem produzindo ali. Se aumenta o número de indústrias, aumenta consecutivamente o número de operários. Quem são os operários? São as pessoas que trabalham nas indústrias. É óbvio isso. Se está aumentando o número de indústrias, vai aumentar o quê? O número de pessoas que trabalham nas indústrias, certo? Aqui nesse contexto, os socialistas vão chamar os operários de proletários ou de proletariado, tá? Que é aquele que trabalha numa fábrica, aquele operário que vende a sua força de trabalho na fábrica. E isso que eu estou falando para vocês são perspectivas dos autores socialistas sobre esse assunto. Tá? É a opinião deles, não é a minha. Aumento do número de operários. E qual o problema? Nesse período da Primeira Revolução Industrial, a gente considera ele como sendo um período de capitalismo selvagem, em que você tem o trabalhador trabalhando 14, 15 e 16 horas, ganhando péssimos salários, muitas vezes acontecendo de sofrer ainda castigos físicos, tá? E muitos desses trabalhadores começam a ficar injuriados com essa situação. O trabalhador pensa, pô, cara, eu trabalho 14, 15, 16 horas. E aí eu chego no final do mês e eu não tenho nada. Só consigo sobreviver. Eu não vivo, eu sobrevivo. E aí muitos desses operários, desses proletários, vão começar a desenvolver uma insatisfação grande. Tá? E a partir dessas insatisfações com esse mundo do capitalismo que eles estão vivendo nesse período, as ideologias de esquerda vão surgir.
o socialismo, o comunismo e o anarquismo. Essas ideias surgem como sendo uma alternativa para diminuir as desigualdades sociais. Elas surgem com essa intenção. Depois, o que foi feito em nome da esquerda, em nome do socialismo, como nos casos da União Soviética, isso é uma outra coisa. Tá? A ideia deles aqui era uma coisa. A ideia das teorias socialistas, que a gente vai ter então aqui, ó, as próximas ideologias que a gente vai ver, são as ideologias do socialismo. São ideologias que vão tentar solucionar o problema da desigualdade social. Na teoria é isso. O que foi feito na prática pelo Stalin, por outros, é uma outra coisa. A gente está vendo a teoria primeiro, tá? Então, graças a essa realidade, eles estão lá com muitas condições de trabalho péssimas, péssimos salários. E aí, ausência de direitos trabalhistas. O que vai acontecer? Essas pessoas vão ficar injuriadas com a situação e vão começar a criticar. Pô, essa sociedade que a gente vive está errada. Eu trabalho um monte e não tenho nada. O meu patrão, que só é dono da empresa, é ricão, tem uma casa enorme com os filhos, se alimenta bem, e eu não. Essas pessoas começam a se organizar em partidos políticos e aí surgem as chamadas ideologias. A primeira delas é o chamado socialismo utópico. O socialismo utópico, galera, vejam só. As pessoas que seguiam essas ideias não se denominavam utópicas. Por que não se denominavam utópicas? Porque a ideia de utopia é uma ideia que surge durante ali a Idade Moderna com um pensador chamado Thomas Morus, ou Thomas More, depende da tua tradução, e ele escreve um livro chamado A Utopia. Tá? O Thomas More ele era conselheiro do Henrique VIII na Inglaterra. Nesse contexto de reforma protestante no século XVI, ele escreve um livro chamado A Utopia. Essa utopia era um lugar perfeito, um lugar onde tudo era muito bom, onde tudo acontecia de maneira perfeita. Tá? E por isso surgiu então essa palavra, a utopia. Utopia significa, ao mesmo tempo, o lugar perfeito e o lugar nenhum. Por quê? Porque se ele é perfeito, ele é um lugar que não existe. Então, a utopia, nesse sentido aqui, é isso. Tá? Utopia é um lugar perfeito, onde tudo funciona de maneira perfeita. E aí surge a palavra utopia. Então, você acha que os socialistas desse período iam chamar, a gente aqui é socialista utópico? Não, eles vão estar querendo dizer que eles defendem uma realidade que eles nunca vão alcançar. Quem chama eles de utópicos são os pensadores que vêm depois, tá? Que são o Marx e o Engels, principalmente o Friedrich Engels, que vai criticar os socialistas anteriores a ele, dizendo que eles eram utópicos. Por quê? Esses socialistas utópicos, tá? Eles eram socialistas, então, que almejavam uma sociedade ideal e uma sociedade igualitária, onde o trabalhador receba mais pelo seu salário, onde o patrão não ganhe tanto, onde exista uma sociedade mais igualitária. Então vejam que o socialismo preza mais pela igualdade do que pela liberdade. E aí para você, o que é mais importante? A igualdade ou a liberdade? Pense, discuta sobre isso em casa. Eles vão achar que então a igualdade é mais importante. Tá? E graças a isso, né, eles desenvolvem algumas pouquíssimas ideias. Tá? Porém, eles não têm um método de concretização. Eles falam, essa sociedade está horrível, está horrível. Você está feliz com o seu trabalho? Não estou. Tá, quer uma sociedade melhor, ideal, onde a gente consiga divisão de lucros para todos e todo mundo tenha um salário melhor? Sim. Só que como que a gente vai conseguir isso? Não sei. Eles não têm método, por isso eles são chamados de utópicos. Eles querem uma sociedade ideal, mas não propõem a maneira de se alcançar essa sociedade igualitária. Certo? Pensadores desse período do chamado socialismo utópico. Saint-Simon, o Charles Fourier e o Robert Owen. São ali teóricos que vão desenvolver algumas ideias, só que não vão se aplicar. Por quê? Depois os críticos vão dizer que as ideias deles eram locais. E quem é socialista desse período diz que o socialismo só dá certo se ele for colocado em prática no mundo todo ao mesmo tempo. Por isso que todas as experiências deram errado. E aí, a gente chega então ao socialismo utópico. O socialismo utópico ele vai ser o socialismo científico, perdão. Qual a diferença que a gente tem então para o socialismo utópico para o socialismo científico? Nesse mesmo contexto que a gente tem de desenvolvimento do capitalismo, de desenvolvimento do socialismo utópico, a gente vai ter o socialismo que vai se autoproclamar socialismo científico. Então vejam,
Olha só, o liberalismo acha que liberal viu isso aqui e já pirou. A liberdade é algo mais importante. Já o socialismo acha que a igualdade é mais importante. Os socialistas falam o seguinte: a desigualdade ela é construída naturalmente. E se ela é construída, ela pode ser desfeita. Ela pode acabar. Como que você acaba com a desigualdade? A gente vai ver aqui. Segundo a perspectiva deles. Os liberais não. Os liberais falam, todo ser humano é desigual. A desigualdade para os liberais ela é natural, não foi construída socialmente. Para os socialistas, do socialismo científico, a desigualdade ela é construída socialmente. E se ela é construída, ela pode ser alterada e pode chegar a um fim, certo? Não se esquece disso. Primeira coisa, o socialismo científico, por que ele se diz científico? A ciência é baseada em uma coisa, no método. Você precisa de uma maneira de concretizar o que você está falando. Então eles vão falar, pô, essa galera aqui está viajando. Esses pensadores socialistas aqui, eles querem uma sociedade ideal, mas não falam como. Então, por isso eles são utópicos, por isso o socialismo utópico. Qual a base disso? Um livrinho chamado O Manifesto do Partido Comunista, escrito pelo Marx e pelo Engels em 1848. Esse livro você encontra em qualquer livraria, qualquer sebo, baratinho, 15 pila você compra, baixa também gratuito na internet, se você quiser ler e entender. Nesse livro o Marx vai, inicialmente, agradecer a burguesia por ter feito a Revolução Burguesa e ter tirado a aristocracia do poder. Tá? A gente não vai entrar nesses detalhes do livro porque é muito extenso. O Marx e o Engels eles vão estudar a sociedade pela economia. Eles acham que a economia é onde você consegue perceber tudo. Tá? É um erro que eles fazem acreditar que a economia é a base de tudo, mas enfim. Eles propõem um método para tornar a sociedade igualitária. Vejam, para ser científico, você precisa de método. E qual seria o método? O método para eles é o método da revolução. Para eles, a sociedade só se torna igualitária se acontecer uma revolução no mundo todo. E como que isso acontece, galera? E por que apenas por meio de uma revolução isso vai acontecer? Porque na história da humanidade, eles vão dizer o seguinte, isso cai em questão de prova facinho, bicho. A luta de classes é o motor da história. Ele disse que no seu livro que durante todos os períodos da história existiam duas classes sociais, os opressores e os oprimidos. Tá? Os donos do meio de produção e os que vendem a sua força de trabalho. E aí, por meio disso, eles vão dizer, não tem como o socialismo dar certo só em uma região. Isso tem que ser no mundo todo ao mesmo tempo. E como isso vai acontecer? O teu patrão não vai te dar melhores condições de trabalho, porque senão ele vai sair perdendo. Como que nós vamos ter então uma sociedade igualitária? Eles vão dizer o seguinte, nesse momento, a luta de classes que vai existir na sociedade do século XIX é isso aqui. De um lado você tem a burguesia e do outro lado você tem o proletariado. Quem é o burguês? Galera, isso é perspectiva deles, certo? A burguesia, os burgueses são os donos dos meios de produção. Quem é dono do meio de produção? Dono da indústria. O dono da fábrica é o burguês. Tá? Quem é o proletariado? É o cara que trabalha. O proletariado é dono de alguma coisa? Sim, ele é dono da força de trabalho. Ele vende a sua força de trabalho. Ele trabalha por algumas horas produzindo algo, o dono da empresa paga ele. Tá? Aí a gente vai ter o conceito que vai surgir depois do Marx, que é o chamado conceito de mais-valia. O que é isso? A mais-valia é a diferença que você tem entre o lucro do patrão e o salário do funcionário no final do mês. Tá? O lucro do patrão pode ser enorme e o salário do funcionário vai ser pequeno. E essa diferença eles chamam de mais-valia. Tá? E eles dizem que o trabalhador, que o operário nesse contexto, ele é oprimido, ele é explorado pelo dono da empresa. Certo? Essa é a ideia que eles vão ter sobre isso aqui. Esse aqui é o Marx, o velhinho barbudo, e do outro lado o Friedrich Engels. Tá? Não vamos entrar em detalhes sobre a biografia deles aqui, porque é muito extenso. A gente vai ver uma análise mais das ideias. Tá? Algumas. Tá? Tinha que ter um curso só sobre isso aqui, assim como sobre liberalismo, para a gente entender tudo. Né? Olha só. Eles dizem que é o seguinte, enquanto existir luta de classes, a igualdade nunca vai existir.
Enquanto tiver classes, existirem classes, a desigualdade vai ser permanente. Como você vai fazer então para que a desigualdade não exista? Eles acham que a única maneira da desigualdade deixar de existir é acabando com as classes sociais. Como que eles vão fazer isso? Qual é o método que eles vão propor? Esse aqui, ó. O Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista, o Marx ele vários em diferentes livros. Tá? A gente vai falar mais do manifesto. Ele diz o seguinte, olha esse slidezinho que eu fiz com muito carinho, muito orgulho, demorei um pouquinho. Eles analisam a sociedade. Eles dividem a sociedade em modos de produção. Esses modos de produção sempre tiveram duas classes, opressor e oprimido. Olha só, primeiro deles, modo de produção asiático. Tá? Detalhe, copia isso aqui no teu caderno, vai te ajudar pra caramba. Modo de produção asiático. Onde nós tínhamos isso aqui? Na Mesopotâmia. Segundo eles, lá você tinha também opressor e oprimido. Quem era o oprimido? O servo. Quem era o opressor? O rei. Depois nós chegamos a uma outra fase da história, chamada de escravismo, em que você tem duas classes, homens livres e escravos. Certo? Isso aqui é na antiguidade. E também é uma evolução histórica. Depois disso, nós chegaríamos ao feudalismo, em que você tem também duas classes de opressor, uma classe de opressor e uma de oprimido. Você tem o servo, que trabalha na terra, e o senhor feudal, dono da terra. Então eles estão traçando a genealogia, né, a origem dessa divisão de classes, segundo a perspectiva deles. E eles vão dizer que no mundo que a gente vive, o mundo capitalista, nós temos de um lado o proletariado e do outro lado a burguesia. E eles vão dizer o seguinte, a única maneira de a sociedade deixar de ser tão desigual é acabando com as classes sociais. Qual é o método, então, científico para eles de chegar a uma sociedade igualitária? Isso aqui, ó. Uma revolução do proletariado. O que é isso? O povo pegar em armas, ele descreve isso no livro, o povo pegar em armas e tomar conta dos meios de produção, tomar conta das fábricas. Tá? Acontecendo, então, essa revolução do proletariado, nós obteremos o chamado socialismo. O socialismo é quando o povo, os trabalhadores industriais, vão tomar conta de todas as fábricas e vão impor um partido único. E a partir disso eles vão controlar tudo por meio dos proletariados. Tudo vai pertencer aos proletariados. Isso aqui é uma fase ditatorial que você tem de ditadura do proletariado, que acontece apenas por meio de uma revolução. Para que essa revolução exista, você tem que ter proletariado. Esse é um problema da União Soviética. Quando acontece a Revolução Russa em 1917, a Rússia não tinha proletário. A Rússia tinha camponês. Eles têm que criar as indústrias para depois fazer isso. Enfim, essa é a maneira de tornar a sociedade igualitária. Primeiro chegaremos ao socialismo. Veja que é uma escala evolutiva. Que aqui em cima é melhor e aqui é pior, segundo a perspectiva de modo de produção marxista. Como você chega ao socialismo? Por meio de uma revolução do proletariado. O povo pegando em armas, matando quem for necessário, tomando conta do poder e colocando essa ditadura em prática. Apenas a partir disso, após isso, é que você vai ter o comunismo. O que seria o comunismo? O fim da propriedade privada. O Marx define isso no livro. Comunismo em uma palavra, o fim da propriedade privada. O que é o fim da propriedade privada? E é aqui que tem muita gente que não entende. É achar que se você tem a tua casa, vai entrar uma pessoa morando num quarto que está vago. Não é isso. Para eles, a tua casa não é propriedade privada. A tua casa é só um local para você descansar e voltar a trabalhar. Propriedade privada é o local onde é produzido o capital, a indústria. Propriedade privada é fábrica, não é a tua casa. Então, quando tiver o fim da propriedade privada, quando as fábricas não forem mais dos burgueses e sim do povo, o povo começar a controlar tudo, aí sim você chega nessa sociedade igualitária, perfeita, sem propriedade privada. E se não tem propriedade privada, não tem classe social. Porque para eles a propriedade privada é o que faz surgir as classes sociais. Então o comunismo acaba com a propriedade privada, acaba com as classes e chegaria assim então a essa sociedade igualitária. Certo? Beleza, galera? Aqui a gente viu então as características do socialismo, vimos o que eles pensavam sobre esses conceitos, né? As diferenças entre socialismo utópico e científico, ok? Façam as atividades da plataforma de vocês. Eu sou o professor Juliano, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!